Se você desejar, você pode criar um complemento. Nessa parte de complementos, você vai criar um grupo de opções onde o seu cliente pode escolher essas opções para complementar aquele produto. No caso da minha Onion Chips, eu vou adicionar um complemento. Vou colocar aqui, escolha o molho. Que eu vou dar a opção do meu cliente de escolher molhos para acompanhar essa Onion Chips. Vou colocar aqui a maionese temperada. Coloco o nome da opção. Coloco para cadastrar uma nova opção. Vou colocar o molho barbecue, nova opção, e vou colocar molho de pimenta. Nova opção. Criei aqui para o meu cliente 3 opções de molhos que ele pode escolher para acompanhar aquela Onion Chips. Cada molho vai ter um valor adicional. No caso da maionese, o cliente pode escolher a maionese temperada sem valor, mas o barbecue e o molho de pimenta adiciona R$3 ao valor daquela minha Onion Chips. E aqui embaixo eu consigo configurar a forma como o cliente vai escolher aquela opção. E aqui tem 3 opções. A primeira, apenas uma das opções. O cliente ele só pode escolher uma das 3 opções que eu configurei. Então, ou ele escolhe a maionese temperada, ou ele escolhe o molho barbecue, ou ele escolhe o molho de pimenta. Se eu selecionar essa aqui, eu ainda posso, caso eu queira, obrigar o meu cliente a escolher uma das 3. Nessa opção aqui embaixo, onde o cliente obrigatoriamente precisa escolher uma das opções. Nessa segunda função aqui do meio, você pode determinar para o seu cliente a possibilidade dele escolher mais de uma opção. Só que ele só pode escolher aquela opção uma vez, sem repetir ela. Como, por exemplo, se eu selecionar aqui essa segunda função, o meu cliente pode escolher a maionese temperada, o molho barbecue e o molho de pimenta, só que ele não pode repetir essas opções. Diferente da nossa terceira função aqui, a última desse campo. Aqui ele pode escolher mais de uma opção e ele pode repetir a mesma opção. Então a diferença de uma para outra é que uma ele pode repetir e a outra ele não pode. No meu caso aqui eu vou deixar para o cliente repetir. E quando eu escolho uma dessas opções, que ele pode escolher mais de uma, eu consigo definir um limite. E esse limite eu defino aqui embaixo. Então o cliente escolherá de tantos até tantas opções. Nesse primeiro campo, eu defino a quantidade mínima, ou seja, se eu colocar aqui de 1 e nesse segundo campo definir a quantidade máxima, no caso 5, eu vou estar limitando para o meu cliente que ele precisa escolher pelo menos uma opção, nesse primeiro campo que eu defini, mas ele pode escolher até 5 opções. Então ele tem um limite de 5 vezes que ele pode repetir aquela opção. Feito isso, eu clico para salvar e eu vou ter criado o meu complemento. Posso clicar nesse complemento aqui novamente para voltar para ele e fazer mais algumas edições se eu precisar. E aqui embaixo a gente tem as configurações avançadas. Nessas configurações avançadas, eu consigo definir ali a forma como o preço vai ser calculado. Então eu posso somar, então eu posso fazer ali a soma das opções escolhidas, posso fazer a média das opções escolhidas, a mais cara ou a mais barata aqui nessa parte de configurações. Eu vou colocar a soma dos preços e vou voltar aqui para o meu produto.